Olá, seja bem-vindo a mais uma Opinião Livre. Olha, ela mudou completamente de vida quando nasceu Chico, seu filho, que tem síndrome de Down. Trocou uma carreira de sucesso como publicitária para se dedicar ao empreendedorismo social. Fundou a ONG Nosso Olhar, que informa e ampara crianças, jovens e adultos com Down e outras deficiências intelectuais. E olha que ela faz tudo isso com muito amor. Seja bem-vinda aqui com a gente, Thaís Salvarenga. Muito obrigada, Silvia, e a todos aqui por esse espaço para eu compartilhar a minha história. Eu estou vestindo hoje uma camiseta de manga comprida vermelha, cabelo preso meio rabo, óculos transparentes de grau, atrás de mim uma parede de tom amarelo, uma porta branca e uma janela fechada. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Thaís. Eu acho importante você já se apresentar se descrevendo, né? No seu início de falar, você já inclui todas as pessoas que estão acompanhando a gente. A gente tenta, né, transformar a todos dentro das suas diferenças. Às vezes a gente tem alguém com uma baixa visão, né, ou é cego, então a gente faz. Eu gosto sempre de abrir as palestras, entrevistas dessa forma, para que todos acompanhem e possam se sentir incluídos. E como que tem sido essa sua experiência, né, de poder ter a chance de transformar o mundo do seu filho e de outras crianças? Desde que o Chico nasceu, eu sou mãe de 3. Francisco é o mais velho, nasceu com a síndrome de Down e cardiopatia congênita. Desde que eu descobri, durante a gestação, da possível síndrome de Down e da cardiopatia, o mundo, eu já fui abrindo um leque de pessoas que eu não conhecia e de fazendo e tecendo essa rede, que é uma rede muito linda que a gente vai construindo. E isso vai me transformando diariamente, desde esse momento que eu soube, e todas as vivências que eu tenho com o Chicão, com as Marias, e o Chico me faz aprender. Eu acho que quando a gente se torna mãe pela primeira vez, já é uma grande mudança, um grande aprendizado, independente do seu filho vir ao mundo com alguma deficiência ou não, com algum desafio ou não. Então, eu vejo muito o Chico como exemplo de diariamente superar desafios que ele tem, como todos nós, da forma como ele lida no coletivo, de como as pessoas são impactadas no dia a dia com ele, e vendo essa real transformação. E eu vejo que é com as nossas experiências, com a gente acreditando, que a gente vai mudando e construindo essas pontes para a real inclusão, né? Que não é simplesmente nós exigirmos que a sociedade seja inclusiva desde a educação de base ao mercado de trabalho, mas a gente experienciar e conviver com as diferenças. É dessa forma que a gente vai se transformando, nos transformando e transformando a vida dos outros, né? Com um olhar mais empático, com um olhar mais respeitoso. Acho que essa transformação é uma transformação de dentro para fora. E eu vejo na prática que isso acontece. Com certeza, né? Principalmente com pessoas como você trabalhando para isso. Agora, eu acho importante a gente colocar, independente de a gente estar falando geral para todas as deficiências, o tema do programa meu filho tem síndrome de Down. E agora? Quer dizer, deve ser realmente uma surpresa para qualquer mãe. Então, o que é a síndrome de Down, para a gente deixar bem claro aqui, e quais são as principais características? A síndrome de Down não é uma doença, ela é uma alteração genética no terceiro cromossomo do 21, no nosso DNA. Ela não tem grau. Quem nasce com a síndrome de Down tem a síndrome de Down, não existe grau de comprometimento, né? Existem algumas questões atreladas, como, né, a deficiência intelectual, a questão cognitiva, algumas comorbidades atreladas, como uma possível cardiopatia congênita, que foi o caso do Francisco. Ele operou o coração por 4 meses e hoje é corrigido. Ele hoje é um cardiopata corrigido, não toma medicamento. Você tem a questão cognitiva, que é muito forte. Então, desde que aquela criança nasce, você sabe, né, o diagnóstico após o nascimento do exame, que é o cariótipo, e se confirma só através do cariótipo, após o nascido, se mesmo aquela criança nasceu com uma alteração cromossômica, né? Cientificamente se chama trissomia do 21, a terceira cópia do cromossomo 21. Então, muita questão intelectual, né? E algumas comorbidades atreladas. E aí você tem desde a parte, né, da hipotonia muscular, eles têm mais flacidez muscular, a parte do intelecto, né, a cognição, o tempo deles do aprendizado, né, o desenvolvimento da fala, tudo no seu tempo.
né? Então, no geral, é a deficiência intelectual focada a parte toda de aprendizado, né? E ao longo da vida, o que a gente precisa dar para essas crianças, né, desde que elas nascem, são estímulos. Quanto mais estímulo você dá, mais aquela criança vai ter capacidade de se desenvolver. Claro, se tem alguma comorbidade atrelada, ok, vai, né, passar com seus médicos, mas muito principalmente a parte intelectual, né? E vai desenvolver. Então, mais uma vez, não tem grau. É esse desenvolvimento que o ser humano vai tendo ao longo, e quanto mais estímulo você der, mais você vai podendo desenvolver esse campo, né? E é importante também a gente aprender a lidar, né? Não só com as diferenças, mas também com a forma de falar. Por exemplo, síndrome de Down, a gente não fala portador de síndrome de Down, Não, né? você não porta, né? Eles não portam uma mochila. Eles têm a alteração cromossômica. O Francisco é uma criança com 7 anos e tem a síndrome de Down, que está dentro da categoria deficiência intelectual. Não se fala nem mais tanto deficiência mental, sim deficiência intelectual, exatamente dessa forma. Em muitos casos se vê a questão de portar, e eu acho que uma forma da gente ensinar humildemente à sociedade são com essas explicações, porque ninguém nasceu sabendo. Eu, por exemplo, não sabia. Eu nunca estudei, por exemplo, Silvia, com uma pessoa com deficiência, seja auditiva, visual ou até intelectual. Eu não convivi com ninguém na minha escola. Olha, eu tenho 43 anos. Você não? Olha que incrível. Né? E essa convivência, ela torna a convivência mais fluida, porque eu uso óculos, hoje eu tenho uma deficiência visual, talvez, eu tenho. Outro dia eu escutei uma frase que é muito bonita. Todos nós vamos envelhecer com alguma deficiência. E todas as pessoas com deficiência vão envelhecer. Olha que incrível. Olha que frase bonita para a gente refletir. Com certeza, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. As deficiências vão chegando. Mais maduro, né? Mais maduro. Ô, Thaísa, mas você sabe que você falou uma coisa, você perguntou, você estudou com alguém com deficiência? Na época que eu estudei, não faz tanto tempo assim, mas na época que eu estava assim no grupo que a gente chamava, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência, elas ficavam escondidas. No quarto fechado, ninguém via ninguém com Down, ninguém via ninguém com deficiência nenhuma. Então, eu acho que esse preconceito já esse estereótipo, essa época, já, graças a Deus, a gente evoluiu bastante, não, Thaísa? Com certeza. Eu, como eu falei, através da ONG, eu me relaciono com vários outros projetos. Eu acho que essa questão da rede tem que acontecer. Eu me dou com várias outras famílias, tanto de renda quanto de idade. E há 40 anos atrás, um dos meus embaixadores é o Breno Viola, que é um judoca super conhecido com síndrome de Down. E eu converso muito com a mãe dele, que é pedagoga. Nessa época não existia isso. As famílias também não conheciam. Eu acho que a ciência avançou muito. A questão social de se fazer conviver com o que não está dentro aí da normalidade faz com que se abram essas portas e essas construções. Eu hoje vivo um outro momento do Chico. O Chico está com 7 anos de idade, você vê pessoas hoje no mercado de trabalho com síndrome de Down e outras deficiências. Na escola do Chico tem outras crianças com síndrome de Down, ele foi a primeira criança a estudar nessa escola aqui de São Paulo, tradicional, entrou com 3 anos. E eu vejo que as pessoas que convivem esse dia a dia acham tudo muito comum, né? O que tem muita gente que fala muito normal, porque já conhecem desde pequeno, começaram a aprender com ele no seu tempo, nas suas diferenças. Os pais vêm muito a mim querendo entender para conversarem com os filhos. Então, acho que isso vai fazer, Silvia, quando a gente imaginar daqui a 40 anos, vai fazer com que seja normal você ver alguém lá ao seu lado trabalhando. Não é verdade? Eu acho que são as experiências que a gente precisa. O diálogo entre o público e o privado, entre a sociedade, ele tem que haver, ele tem que existir. Porque é só dessa forma que a gente vai criando preconceito, a questão dos estereótipos, né? Entendendo porque a pessoa nasce primeiro, né, Silvia? Nasce ser humano. E a síndrome de Down ela vem junto por uma questão genética que aconteceu lá, né, na hora das divisões celulares, na nossa época de ciência, né? E é a convivência que nos traz esse aprendizado, né? Com certeza. E eu acho importante você falar da ONG, a ONG Nosso Olhar, como é que ela surgiu, quais são os objetivos dessa ONG, com quem que você trabalha. Fala um pouquinho da ONG. Então, a ONG Nosso Olhar hoje está numa sede aqui no Morumbi, que se chama Espaço Rede T21.
próximo aqui do estádio, na capital, né, paulista, em São Paulo, no bairro do Morumbi, aonde está a sede da minha ONG. A minha ONG nasceu após um blog que eu criei em 2016, após o nascimento da minha segunda filha, onde eu queria contar o dia a dia do Chico e poder compartilhar todos os meus aprendizados, todos os meus acessos a profissionais de educação, saúde, com outras pessoas, principalmente olhando para a base da pirâmide. Queria compartilhar tudo que eu estava recebendo de amor, carinho, informação, né, para a sociedade. O blog foi crescendo, 2017 para 2018, alguns projetos foram nascendo e eu falei, opa, virei uma ONG. E aí veio um belo dia o nome Nosso Olhar, para a gente olhar para o futuro, olhar realmente para a inclusão na sociedade, com esse propósito. E aqui na sede a gente tem desde o acolhimento às mães na hora da notícia, a gente tem as terapias, que tem terapias particulares, né, físio, fono, mas também a gente tem a parte de recorte social. Nós temos o tatame inclusivo com esporte, né, com a parte esportiva para desenvolvimento psicomotor para crianças com deficiência intelectual ou não. Temos projetos de capacitação para o mercado de trabalho, onde o Nosso Olhar, junto com a Consolidar Diversidade, que a gente faz todo esse trabalho das cotas PCDs, né? Pessoas com deficiência para trabalhar nas empresas, mas com uma visão de mudança de cultura, sensibilização. Temos um projeto lindo que eu gostaria de falar muito, que é a Cartilha com o Ziraldo. O Chico e as Marias hoje são personagens do Ziraldo, junto do Menino Maluquinho, e nós teremos cartilhas ao longo desse ano para levar o tema da informação da inclusão e diversidade, né, através de cartilhas. Temos a parte de palestras. Então, a gente tem um programa também que se chama Inclua Mundo, que está no portal grande de conteúdo. Então, a gente tem desde programas, né, desde ali do Momento da Notícia até o mercado de trabalho, e já estamos pensando em olhar também o envelhecimento. E tudo, Silvia, não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas também para a família e muito mais para a gente olhar para a sociedade de forma inclusiva, para dialogarmos com a sociedade nessa construção. Porque se a gente só vai viver nesse mundo, a gente não vai desenvolver a sociedade. Quando o Chico tiver 40 anos de idade e eu não estiver mais aqui, eu vou querer que ele tenha o direito de trabalhar, onde ele consiga e queira dentro do seu desenvolvimento. Eu vou querer que ele tenha direito a uma moradia independente. Não é verdade? Então, a gente também precisa desenvolver a sociedade. Então, a ONG Nosso Olhar tem este diferencial, olhando dessa forma para o tema síndrome de Down, que está dentro aí da deficiência intelectual. Quer dizer, o principal objetivo é tornar o deficiente intelectual independente. Com certeza, autônomo, trabalhar a autonomia dele, né? Trabalhando esse desenvolvimento, olhando para ele como ser humano, para a família, para os irmãos e para o entorno que é essa sociedade, para que a sociedade aprenda e realmente construa isso. E quando eu falo de diversidade e inclusão, eu não quero olhar só para a deficiência intelectual, olhando para as outras deficiências visuais, auditivas, motoras, olhando para a questão de raça, olhando para uma série de outras questões. Diversidade, ela tem um leque muito grande, porque hoje, claro, né, eu tenho um filho com síndrome de Down, estou dentro aí, né, de uma ONG que fala para pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down. Mas quando eu falo de diversidade, olhando para isso tudo, grau, gênero, cor, é geral, né, é questão de idade, não é verdade, Silvia? Eu acho que a gente tem que englobar de forma 360. E é isso que você oferece na ONG. Só para a gente repetir o endereço, né? Quem quiser conhecer a ONG, participar, eu acho importante você falar nesse finalzinho de bloco. Sim. Tem o nosso site, www.nossoolhar.org, nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, Nosso Olhar, 2 Os, e a nossa sede fica na Rua Éden, 352, aqui na Vila Ená, no Morumbi, tá bom? A gente compartilha aqui muitas experiências na nossa casa. Bom, vamos lá para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua, tá bom? Até já. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua
Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Estamos de volta com Opinião Livre, recebendo hoje Thaísa Alvarenga, empreendedora social. E eu queria, Thaísa, que nesse bloco você falasse sobre esse teu projeto maravilhoso, que é realmente um sonho, né? Juntar o Ziraldo e outras coisas que também eu sei que você já está pensando, para levar informação com cartilhas. Conta para a gente como é que foi essa parceria e o que está acontecendo, os resultados realmente que você já está tendo. Foi um sonho, né? Eu sempre quis, quando o Chico participou aí da alfabetização, do letramento, no primeiro ano da pandemia, né? 2020, o ano que veio aí a pandemia, o Chico estava letrando. E toda a primeira infância dele, eu acompanhei muito, tive a honra de poder acompanhá-lo, né, nas terapias, que são super importantes, nessa formação da educação, que eu acredito muito que é entre a família, a escola, toda a arquitetura educacional e a rede estendida que atende a ele, que tem síndrome de Down, trissomia 21. E eu comecei a perceber que a gente precisa retroalimentar isso e que, através dessa experiência, como eu falei no primeiro bloco, nós precisamos levar as informações para a sociedade. Eu falei, não, então por que não trabalhar de uma forma poética, né? Trazendo essa primeira infância, que é super importante na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, somente quando tem uma deficiência, nessa formação toda ali sináptica, que hoje a neurociência tem falado muito. Falei, vamos transformar numa coisa legal? E aí, conversando com a equipe que me atende na parte de comunicação, eles atendiam a Ziraldo Arte Produções, falaram, atenção, vamos levar esse projeto? E aí começamos a costurar, há 2 anos atrás, da gente conseguir transformar em história. E aí surgiu a ideia do menino maluquinho, ícone da literatura, que acabou de fazer 40 anos, receber os amigos, o Chico e as Marias, a Maria Clara e a Maria Antônia, que são os meus 3 filhos, e o menino maluquinho recebeu eles na vizinhança. E o mais bacana é que na primeira cartilha, que foi lançada no dia 21/3, o Dia Internacional da Síndrome de Down, ele recebeu na vizinhança os amigos, e o mais diferente não era o Chico por ter a síndrome de Down, e sim o menino maluquinho, que tem a panela na cabeça. Olha que lindo! E aí surgiu de forma lúdica, a equipe do Ziraldo Arte Produções abraçou isso, já tinham feito alguns projetos sociais, falaram, não, vamos desenvolver. E quem escreve é o Manuel Filho, um ícone da literatura brasileira, muito ligado à educação. A gente fez algumas reuniões, eu convidei o Chico e as Marias para ele conhecer. E aí desenvolveram todos os bonecos com o traço do Ziraldo, né, com a aprovação do próprio Ziraldo, tudo passa por ele. E aí, mensalmente, a gente tem uma história que não fala só da síndrome de Down, mas ela traz, né, o Chico com a síndrome de Down. A primeira cartilha foi esse encontro na vizinhança e toda a característica daquelas crianças, e obviamente a gente trouxe, né, a questão de o que é a síndrome de Down. E a gente vai ter um tema por mês. O segundo tema que está saindo para agora, ele vai tratar a alimentação como tema central. O terceiro vai ser esporte. E tudo falando de diversidade e inclusão, com o personagem que tem síndrome de Down. A primeira cartilha, Silvia, todo mundo que está ouvindo, tem o Bocão também, que é um personagem do Ziraldo. E nós imprimimos 30 mil exemplares gratuitamente para distribuição nas escolas, pontos que queiram receber. Hoje a gente também tem a versão e-book no nosso site, nossoolhar.org, para quem quiser acessar. Da segunda cartilha para frente, vamos ter dicas de atividades, e os professores que se interessarem podem acessar também no nosso site a versão e-book em letra bastão. Então, ao longo de 2021, teremos temas diferentes, sempre olhando para a diversidade e inclusão, trazendo esses personagens do Ziraldo. E foi uma honra, porque Silvia, quando eles se viram no personagem, tanto o Chico e as Marias, que convivem com o irmão ali no dia a dia, toda essa construção familiar, falaram, mamãe, que lindo. O Chico me abraçou e falou, muito obrigado. Ele se vendo em personagens, principalmente ele, né, com a questão da síndrome de Down, foi lindo. Então, é esse olhar que a gente precisa. E a ideia é ser uma ferramenta para ser trabalhada na sala de aula e dentro de casa também, dentro das empresas. Quem quiser, nos acesse. A gente manda só cobrando o frete. A produção é gratuita, o licenciamento é todo nosso, a várias mãos. Manuel Filho participando intensivamente, e assim a gente vai construindo uma educação realmente inclusiva. Que legal, fico muito, até emociona, né? Porque você
tem as ideias, e aí você pega e vai realmente e coloca a mão na massa, né? Você Eu acha trago a que rede comigo, Silvia. Eu trago essa rede comigo. você montou uma rede, né? Até chama, uma É, rede 21, é isso? Rede T21 é nosso espaço, essa casa aqui no Morumbi, na Rua Éden 352. Tem lá também nossas redes sociais, Espaço Rede T21. Aqui a gente tem terapias, o tatame inclusivo, nossa sede da ONG está aqui, espaço para capacitações. A gente tem grandes ideias aqui para esse espaço que a gente quer que vire uma referência de diversidade e inclusão, olhando não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas para a família e também para a sociedade. Thaís, esse termo deficiências ainda precisa ser explicado? Silvia, eu acho que é aquela frase que eu falei, essa é uma pergunta ao mesmo tempo polêmica. Todos nós vamos envelhecer com alguma deficiência, e todo mundo que tem deficiência vai envelhecer. Então, o que é deficiência? Será que eu estou na categoria aí do censo? Né? Aí a gente traz uma discussão. Quantas pessoas com deficiência existem no Brasil hoje? De acordo com o último censo, nas 4 categorias, física, visual, auditiva e motora, e intelectual, física, motora, intelectual, auditiva e visual. Existem 24% de pessoas na população brasileira, você acredita? 45 milhões que possuem uma deficiência. Aonde essas pessoas estão? Em que renda elas vivem? Onde elas vivem? Eu acho que a gente precisa entender essa população e seus familiares, entendendo, sim, aquela deficiência para a gente construir um diálogo entre poder público e privado e começar a visualizar uma sociedade que inclua a todos e a seus familiares. Então, quando eu falo de 24%, num censo, ok, de 2010, a gente esse ano não sabe se vai ter o censo, houve uma revisão em 2017, mas precisa falar da deficiência ou precisa falar de pessoas, Silvia? Precisa entender que essas pessoas estão ali dentro de uma categoria de deficiência, mas a gente precisa discutir o quê? A gente precisa entender aqueles seres humanos, concorda? E a deficiência, ela vem junto com a pessoa, ela não vem primeiro que a pessoa. Então, eu estou falando com o Francisco, que tem 7 anos de idade, que nasceu com uma alteração genética, que é uma deficiência intelectual, a síndrome de Down. O que a gente precisa entender? Precisa entender a pessoa primeiro. A pessoa vem primeiro. E aquela família que ela faz parte, a família núcleo, a família estendida, seus parentes, aquela sociedade em que ela vive e vai conviver com ela. Então, acho que quando a gente faz essa pergunta, entender a deficiência é muito mais, né? Entender a pessoa, ok, vem uma deficiência junto, veio, mas vamos entender a pessoa e aonde ela está inserida, de que forma ela está inserida. Quais são os desafios que aquela deficiência traz? Não é verdade? Perfeito. E aí a gente começa a dialogar, né? Que é muito importante, esse diálogo que você faz e que a sociedade está precisando. Você acha que hoje, né, com todo o trabalho que está sendo feito, a gente falou no primeiro bloco, daí do tempo que eu estudava, que quem tinha qualquer tipo de deficiência ficava escondido, que hoje a gente discute, hoje existe uma abertura, uma inclusão maior, mas você acha que mesmo assim ainda existe preconceito e a sociedade ainda está despreparada para a inclusão? Sim, eu acho que existe a desinformação. E a falta de informação, de entender o que aquela pessoa tem, né? Ela nasceu com aquela deficiência ou com aquela doença rara, né? Outro dia eu fiz um programa falando das doenças raras, a gente conseguiu, não sei se você viu, conseguiram o pessoal do Vidas Raras, conseguiu ampliação do teste do pezinho para a rede do SUS, que ganho maravilhoso. Eu acho que a gente falta desinformação realmente de conviver, de entender aqueles desafios. E não simplesmente exigir porque a lei brasileira da inclusão prevê. Ok, prevê, é lei, tem que ser feita. Mas para que a lei seja feita, vamos entender aquela deficiência, vamos entender aquela pessoa para dialogar. Mas falta muita desinformação, eu acho que em alguns momentos o preconceito vem por causa dessa desinformação, né? Então, eu acho que tudo caminha muito interligado. Mas ainda tem pessoas que sofrem bullying, sim, escuto muitas coisas, principalmente das pessoas de mais idade, às vezes escolas, sim, que batem a porta, muitas vezes, né, de forma um pouco educada, mas na cara de muitas famílias, já escutei muitos casos de pessoas no transtorno do espectro autista, muitos relatos, então ainda existe um trabalho. Já mudou muito, Silvia, da nossa época lá de trás, mas ainda precisa um caminhar muito grande de construção e diálogo. Sim, existem como existem pessoas
que já realmente convivem buscam para também que essa inclusão seja feita, para que busquem que essa sociedade se torne mais inclusiva e mais diversa, né, vamos dizer assim. Acho que a gente já evoluiu bastante, né, Thaisa? Agora, em relação a toda essa independência que você prega, que eu acho importantíssima, né, de colocar essas crianças realmente independentes, esses jovens, esses adultos, que seja, que têm alguma deficiência, como é que você acha que está a inclusão no mercado de trabalho? Está sendo justa, está sendo olhada? Eu acho que tem muitas empresas que, né, você tem a lei de cotas, né, que a gente sabe que a partir de 100 funcionários é previsto que se tenha a questão da cota e vai do tamanho da empresa. Ainda falta-se muito para a empregabilidade de pessoas com deficiência. Muitas empresas fazem esse trabalho simplesmente pela questão da cota para a pessoa com deficiência com PCD, mas tem muitas outras empresas que, inclusive, têm mais pessoas acima da cota do que prevê, de acordo com o número de funcionários, que realmente acreditam nessa transformação. Existe uma pesquisa da McKinsey que fala, que foi feita com pessoas com síndrome de Down, que fala que o ambiente de trabalho ele se torna outro quando tem uma pessoa com síndrome de Down trabalhando. As pessoas se tornam mais empáticas, mais respeitosas, mais carinhosas. Existe toda essa transformação e esse impacto nessa pesquisa da McKinsey, mostrando essa transformação que essas pessoas com síndrome de Down especificamente trazem para o ambiente corporativo. Então, eu acho que muitas empresas estão se preparando, muitas empresas estão querendo realmente mudar a sua cultura, entendendo a capacidade e os desafios daquela pessoa, mas a gente ainda precisa evoluir muito. Não simplesmente atingir, né, trabalhar porque a lei de cotas prevê, mas porque realmente aquele ser humano ele tem o direito de se desenvolver, ele tem o direito de autonomia, né, buscando trabalhar dentro daquela cultura e não achar que ele é um coitadinho, ai, coitado, ele está aqui trabalhando, mas ele tem síndrome de Down, ai, não fala assim com ele, ele chegou atrasado, ai, mas ele tem assim, não, ele chegou atrasado, ele é um trabalhador. Da mesma forma que eu, você, a gente não pode chegar atrasado todo dia, aquela pessoa também não pode. Correto? Então, olhar para aquela pessoa como um profissional que está ali trabalhando e se desenvolvendo, né? E não simplesmente olhar com aquele olhar, ele está ali na cota, ele vai tirar... Não, muitas pessoas falam, as pessoas ficam ali em cargos só que ninguém quer. Não, olhar realmente para aquele potencial humano, para aquele ser humano. Existem empresas que fazem esse trabalho, como outras que simplesmente querem a cota, ok? Mas eu acho que é, mais uma vez, o diálogo na sociedade é para essa mudança, para esse potencial de cada ser humano, né? Para que a pessoa aprenda. A gente não aprende na troca, Silvia. Claro. A gente não aprende com os nossos pais, como os nossos pais também aprendem com a gente, como nós aprendemos com os nossos filhos. Eu aprendo com as mães. E cada um, olha, cada filho meu, 3 barrigas, 3 cesarianas, tem proximidade de idade, são totalmente diferentes. Impressionante. Para cada com certeza. eu olho de uma forma diferente. Não é verdade? É isso mesmo. Tem 3, 4 filhos, cada um tem a sua personalidade, cada um é diferente. Thaisa, nós estamos chegando no finalzinho, então eu quero que você aproveite esse 1 minuto, ou para dar uma mensagem, ou para falar para as mães que estão passando por isso, ou também para dar, se você quiser, mais uma vez, o seu endereço. Esse 1 minutinho é seu, vamos lá. Gratidão, Silvia, a todos aqui que estão nos ouvindo. Quero muito agradecer e falar que juntos somos fortes, juntos somos rede. O espaço Rede T21, onde está a sede da ONG Nosso Olhar, está de portas abertas para essa construção. Quem quiser acessar as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, @Nosso Olhar, ONG Nosso Olhar, tem também @Chico e Suas Marias, nossas redes sociais também, Instagram e Facebook, nossos sites, nossoolhar.org, chicoesuasmarias.com.br e o espaço Rede T21, onde está a nossa sede. Entra nas redes sociais, manda um direct, manda uma mensagem, eu recebo todo mundo aqui de portas abertas. Quem quiser tem meus contatos lá para trocar e experienciar realmente uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que realmente olhe para as diferenças, olhe para cada ser humano. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Thaís. Obrigada a todos vocês por estarem acompanhando aí o nosso programa e até o próximo Opinião Livre. Tchau, gente. Obrigada.